Bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Antes de começarmos, deixe o seu like, isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que também estão nessa jornada de despertar. E se quiser apoiar ainda mais meu trabalho, é só clicar em assinar para se tornar membro. A sua presença aqui é muito especial. Gratidão por fazer parte disso. Agora, vamos para o conteúdo de hoje. O mundo é um palco. Palestra inédita de Neville Goddard. O Pai se entregou a nós, onde este dom ainda está para ser realizado. Na experiência, resta uma menina a ser conquistada. Vejamos como você e eu, que possuímos o dom, nos tornamos conscientes de que acredito 100% na afirmação de Shakespeare. E, como você quiser, todos os seres do mundo são palcos, e todos os homens e mulheres, meros atores. Eles têm suas saídas e suas entradas. E um homem, em seu tempo, desempenha muitos papéis. Ele também limita os papéis, do berço ao túmulo, começando com o pequeno bebê carregando e gesticulando nos braços de sua ama, e terminando com a idade em que um homem mimado, desculpe-me, lixa os dentes, lança olhares e tudo mais. Mas vou explicar que, além deste pequeno intervalo de tempo, do berço ao túmulo, porque falo por experiência própria, concordo com Blake. Contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos, ofuscando as saias de gelo como uma serpente de tons preciosos e dourados. Sei que me desejaria por lamaçal ága e redentor. Aqui, vamos fazer uma peça, e tente me acompanhar de perto com esta peça. Digo-lhe que é verdade, juiz, não a peça. Até que a peça termine. O último ato coroa a peça. Chamamos o último ato de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio centro, o caminho no judaísmo, a saída da escravidão para a liberdade. Para pensar em uma peça dessa forma, pense em uma peça vasta com 6.000 anos de existência. Tudo está disperso, e você pensa que eles devem começar em um ponto e terminar em um movimento linear. Agora, para pensar em toda a peça como se estivesse acontecendo, pense nela como algo que está acontecendo absoluta e continuamente, uma peça sem referência à duração, à repetição, à posição no tempo. Pense nisso. Está acontecendo. E no final, quando você é coroado, tendo passado por todas as partes que você interpretou, cada parte ganhou a peça dispersa no tempo, partes dela são trazidas a um estado maravilhoso. Uma parte no Gênesis, perdão que ocorreu se você ler a peça cronologicamente, milhares de anos atrás. E 2 anjos vieram à casa de Ló e não os receberam em sua casa. E então o homem do lado de fora bateu na porta e exigiu que o que estava do lado de dentro, o estrangeiro, Ló implorou a eles que não levassem o homem, mas ele fez com que 2 filhas virgens os levassem em seu lugar, mas não o estrangeiro em minha casa. Ele perguntou ao estranho na casa, sem saber que o estranho era um mensageiro de Deus, e um mensageiro de Deus é Deus, eu que sou enviado. Sou um com o remetente. Você me vê o pecado. Você vê aquele que me enviou. E ele foi enviado por Deus, o Pai, com o poder e a sabedoria para fazer qualquer coisa na terra. E assim eles insistiram no homem, sem saber quem ele era. E o homem tomou muito pelo caminho. A palavra lote significa falhar, esconder, envolver. Então, ele tirou a sorte e entrou na casa, fechou a porta e cegou todos que o abordaram, para que não pudessem encontrar a porta. Ele está lhe dizendo, mas não está revelando. Ele está escondendo um grande segredo. A palavra não significa velar, encobrir, ocultar um grande segredo. Então, por trás da história, há um segredo. Externamente. Os homens estão procurando um homem em vez de uma mulher. Isso está te dizendo que eles são homossexuais. É isso que a história está lhe contando. É a história da sodomia. E então vem o poder de dentro, e ele abençoou a cidade, fez descer fogo e pedras preciosas e destruiu Sodoma, e o modelo que temos hoje, a sodomia como sodomia, que é simplesmente a homossexualidade. Aqui,
Tudo foi destruído porque eles insistiram no estrangeiro, sem saber que o estrangeiro era o único pecado de Deus. Profundidade é um prenúncio, apenas uma sombra do que está por vir quando você chega ao fim. Aqui está uma história contada milhares de anos antes. Ela está ligada a uma história contada milhares de anos depois, e então ligada a uma história contada há outros 1000 anos. Aqui, pegamos esta história e a anterior, que é o 19º capítulo de Gênesis, com citações de convidados. Voltamos e contamos a história de Abraão. Ele estava sentado na tenda, à porta da tenda, quando de repente 3 homens apareceram diante dele. Ele não os viu se aproximando. Eles apareceram de repente e anunciaram o nascimento de um filho. Ele não conseguia acreditar. Ele era velho demais e Sara era velha demais. Ouve o anúncio. Pegue essa história, pegue a história da homossexualidade. Quando eles avançaram 1000 anos na história contada em Samuel e na história de Samuel. Aqui está um rapaz que se recusou a usar o armamento dos homens. Deram-lhe a espada, os escudos, tudo. Ele disse: "Não posso usar isso", e foi desarmado. Armado com a graça de Deus. Um jovem, um rapaz chamado Davi. Ele levou 5 pedras para enfrentar o gigante que destruiria se pudesse destruir Israel. E quando viu o jovem, deixou aquela coisinha ridícula vindo em minha direção. Davi lhe disse: "Hoje mesmo o Senhor de Israel, que vai comigo, te entregará em minhas mãos, e eu te deceparei a cabeça e darei a tua parte aos pássaros do céu." Naquele dia, uma pedra atravessou a frente do palácio e ele caiu. Como não tinha espada, tomou a espada de Golias e decepou-lhe a cabeça, e depois, através da vestimenta, atirou-a às aves do céu. Em seguida, levou a cabeça à presença do rei, a quem fora prometido libertar seu pai se ele destruísse o inimigo de Israel. Pois quem destruísse o inimigo de Israel, seu pai seria libertado. Como você interpreta essas histórias? Agora, vamos para o Novo Testamento, que é outro salto de 1000 anos. O que você pensa do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: "Filho de Davi", disseram como eles terminaram. Davi, em espírito, o chamou de meu senhor. Se Davi, em espírito, o chamou de senhor, como pode ele ser filho de Davi? E não lhe perguntaram mais nada. Nós espalhamos essas histórias por milhares de anos, e em um único momento todas elas se reuniram em um padrão totalmente novo que tira o homem dessa miséria, dessa escravidão, para a liberdade. Não conheço ninguém. Não li em nenhum outro lugar além de onde contei isso no meu livro, onde eles reuniram tudo. Vem num piscar de olhos. Então, de repente, se eu lhe contei coisas antigas, coisas que ninguém disse antes, e então eu falei, e elas se tornaram realidade, como dito no Portugate de Isaías, de repente tudo o que eu lhe disse no passado, agora eu falo de repente, e elas se tornam realidade. Ele reúne todas essas coisas. Como você encara? Aqui está a promessa. Eu lhe darei um filho, apesar da sua idade. Você tem 100 anos e ela já passou da idade de ter filhos. E aí vem Ló, sobrinho de Abraão. Ele entretém o anjo do Senhor, e os homossexuais querem o anjo que viram, que era um homem. Eles não desejam suas filhas virgens. Eles querem o homem, sem saber que ele tem o poder e a autoridade de Deus, pois ele é enviado por Deus, e o remetente e o santo são um. Ele atrai Ló. Significa que o véu foi escondido. Eles esconderam o segredo dentro da casa. Então ele os cega para que não consigam encontrar a porta. E ele invoca Brimstone e destrói Solem e o morro. Não nos separamos no tempo. Mas 1000 anos depois, encontramos Davi destruindo o inimigo. A cabeça é separada do corpo. O corpo é lançado aos poderes. Aqui está alguém que agora a lei diz: "Tu és meu filho. Hoje eu o gerei." Aí entramos na história da lei, ou Jesus é chamado de Senhor. Davi o chama de meu Senhor, que significa meu Pai. Quando isso acontece com você, e ia acontecer com você, nenhuma pessoa no mundo pode falhar, ou como nos é dito no 32º capítulo de Deuteronômio,
versículo 8, quando a lei é separada dos povos da terra, ele disse, limites para os povos, chamando ao número dos filhos de Deus, que o velho drama é a transformação completa do Sol no Pai. Essas são as maldades, toda a história. Deus, e somente Deus, desempenha todos os papéis. Não há nada além de Deus desempenhando todos os papéis, todas as fases, todas as aparições, como Stanley, como Nang, como qualquer pessoa nesta sala esta noite, não importa quem você seja, essa é uma fase chamada Filho de Deus. Mas quem a desempenha é Deus Pai. Quando ele o leva ao fim, essa coisa se fecha sobre você e forma uma história inteiramente nova que você vivencia, revelando-o como Deus Pai. Pois toda a peça é duradoura. Você não consegue contar, e se pergunta quanto tempo, ó Senhor, quanto tempo? Porque tudo parece uma repetição sem fim. Não há um crime vil no mundo que não esteja abertamente descrito na Bíblia. Você acha que os crimes são hoje? Seja a Bíblia com cuidado. Não há ninguém que não esteja descrito na Bíblia e descrito no grau in. Quando você chega ao fim e já jogou todos os nós, então você é coroado com o próprio Deus. Agora é assim que acontece. Embora uma história seja contada, este é 1971. Este é o século XX. Quem diria que uma história conta 2000 anos? Digamos, e alguém contava 1000 anos dessas coisas e alguém contava que o primeiro século 80 é contemporâneo do século 20. Todos os vastos 6000 anos que os homens não conseguiam compreender. De repente, partes disso se juntam como um imã e formam uma história inteiramente nova. Eu conheci a experiência individual e o que você vivenciou. De repente, para começar, ele disse: Você é meu filho. Ousar ser Elquigones está diante de você. Antes dele, o homossexual estava 1000 anos atrás. E são dois ao seu lado, e olham para ele com concupiscência, não é dito? Ou não é dito? Sobre ele? Eu me divirto com Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele é o único, ele afunda. Ele é chamado de oculto no Antigo Testamento. Lá atrás, ele é o secreto. Agora, um segredo ou um mistério nas Escrituras não é algo a ser mantido em segredo, mas uma verdade revelada de caráter misterioso. Ele o chamou? Quem o chamou? Aquele que estava pecando com cereja está diante de você, e dois homossexuais estão ao seu lado, olhando para ele, e você sabe que eles estão olhando para o seu filho, com concupiscência, e você avisa esses dois homossexuais da vitória dele. E diante de você, sobre uma mesa, está a cabeça, uma cabeça enorme separada do corpo. E ali está a cabeça de Golias. E você está vivendo no século 20. E aqui está a cabeça de Golias. Aqui está Davi, e aqui estão os dois homossexuais. Da peça do amor. Há uma peça, completamente fragmentada, ocorrendo para sempre, algo a ser feito absoluta e continuamente, sem referência à duração, à repetição ou à posição no tempo, mas às vezes com referência ao passatempo. Então você pega tudo o que é aparentemente rápido porque você leu, e tendo lido, parece-lhe, tendo lido, que já passou. Então, de repente, torna-se contemporâneo, e a coisa toda está acontecendo agora, e você é o pai deste rapaz. Os dois homossexuais ou olhando para ele concupiscentemente. Você os avisa que ele nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. Ou ele disse quando entrou em batalha: Eu vou em nome do Senhor, Deus de Israel, e hoje ele te entregará em minhas mãos, e eu te cortarei e alimentarei teu corpo com as vogais. Naquele dia, ele cortou a própria cabeça. Tudo se desenrola diante dele, e todo esse drama então revela quem você é. Você é Deus, o Pai. Essa transição aconteceu. Essa foi a promessa de Deus aos seus filhos. Iremos para o inferno, e este mundo é o inferno. Não existe outro inferno. Todos os conselhos possíveis para os homens experimentarem estão descritos clara e abertamente nas Escrituras. Leia as manchetes do Amanhã de Manhã. Ou qualquer outra coisa. Nada diz o que está nas Escrituras.
quanto à violência, você a praticou, você está praticando, e você terá praticado se não o fez. Então vem o fim, e o fim é a coroa do ator. Portanto, não julgue a peça até que ela termine. O último ato coroa a peça. O último ato é a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo do homem. Ele é o caminho no judaísmo que conduz Judá, o que significa o mundo da escravidão para a liberdade, da servidão para a liberdade, deste mundo do Egito para o céu. Assim, todo o drama está acontecendo em nós. Meus queridos, quão perto vocês estão desta erupção? Eu não sei, disseram-lhes, ninguém sabe, exceto o Pai. Pois aqui, como o papel que você está representando, você é o filho. Nenhuma criança pode nascer neste mundo a menos que seja ocupada por um filho de Deus. Ele, exceto os vassalos, distribui aos povos de acordo com o número dos filhos de Deus. Então, no dia em que tentarem impedir a explosão populacional, eles tentarão. Talvez pensem que vão impedir. Mas não pode nascer uma única criança que não seja de fato um governo exercido por um filho de Deus. São necessários todos os filhos para formar o Senhor. Portanto, quando você despertar do seu estado atual de filho de Deus para Deus Pai, você conterá tudo e descansará até que todos sejam trazidos de volta. Todos devem retornar, mas todos devem ter a experiência de usar uma vestimenta chamada Filho do Homem. Ele dispersou os filhos dos homens e então colocou tributos aos povos de acordo com o número de filhos de Deus, e quando isso acontece, a peça que os homens não conseguiriam entender se você estiver lendo agora como história secular. Mas o chafer é lançado neste mundo, e você vê o chafer da violência no mundo, todos os crimes do mundo. Mas isso já estava feito antes que o mundo existisse. Chama-se a inscrição das fornalhas da aflição. E quando você passa por todas elas, então coisas que estavam dispersas e amplamente separadas no tempo, como a história de Abraão e a história do amor, e depois a história de Davi, depois a história de Jesus, ou em um único momento, como você poderia juntar tudo? Aqui estou eu neste interior maravilhoso, um interior simples, e aqui está um homem que foi registrado como tendo vivido 1000 anos, e eu fui 3000 anos além dele. E aqui estão 2 homossexuais lá, mas 1000 anos antes dele, e eles também estão presentes. E aqui está a coisa toda que estou dobrando diante de mim, com a cabeça bem à minha frente, e eu sei que meu filho comprou essa cabeça. Virei-me para eles, que estão separados por 1000 anos, e voltei-me para eles. Avisei-os de que meu filho nunca perdeu a vitória e nunca perderá. Pois ele disse que o Senhor de Israel vai com ele. E o Senhor de Israel lhe disse: Tu és meu filho, e ele é meu filho. Ele está me dizendo quem eu sou. Eu vou com ele, e ele não pode perder uma batalha. E ouça a peça inteira se desenrolar diante de mim, e Deus criou os 2 homossexuais, ele criou Davi. Ele criou tudo naquela peça. É uma peça. Ele não condena ninguém. Ele não condena os homossexuais. Essa parte da peça. Ele não condena nada no mundo. A cabeça decepada. Ali está a cabeça, e a cabeça enorme. Posso dizer que não há cabeça no mundo, não importa o quão grande seja em algum mútuo, ela não se compara àquela cabeça. Ela preenchia a mesa inteira direto da próxima. Era só isso. Do próximo. O corpo tem 7 anos e a armadilha está nas pás, e a coisa toda está clara diante de mim, mais clara do que você está agora, vividamente gravada por Claire diante do meu corpo, e aqui estou eu sentado. Estou observando este fantástico desenrolar de uma peça com trechos de 6000 anos reunidos em um estado contemporâneo, e tudo faz sentido. E quando você retorna a este nível de consciência, você lê as Escrituras, e sua mente por um momento fica sistematicamente atordoada. Você lê Gênesis, e lá está. Você lê 1 Samuel, e lá está. Você lê 2 Samuel, e lá está. Você lê o 2º Salmo, e lá está. Você avança para Lucas e lá está. E aqui, 6000 anos reunidos em um momento contemporâneo, e você é a figura central, e você é Deus Pai. Estou lhe contando o que vivenciei. Então, aqui,
o próprio Deus se entregou a nós. No entanto, esse presente ainda é uma experiência. Continua sendo um presente, algo que possuímos, mas que precisa ser alcançado. Ele ainda precisa ser uma experiência. Quando você o vivencia, então ele é seu. E então, a qualquer momento depois disso, você pode deixar esta vestimenta e dizer com Paulo: terminei a corrida, guardei a fé, combati o bom combate. E agora chegou a hora da minha partida. Se eu ficar por um ano ou alguns meses, que diferença faz? Só para dizer que encorajo a todos que ouvem que vocês são os únicos mencionados nas Escrituras. Vocês não são a coisinha pequena que pensam ser. Você é o que eu sempre fui, o Filho de Deus, destinado a ser o próprio Deus. Essa é a peça. Então, como nos diz o poeta, sejam pacientes, nosso dramaturgo mostrará em algum quinto ato o que esse drama selvagem significa. Ele mostrará o significado de tudo isso. Bem, eu lhe direi o significado. O significado é revelar Deus. E quando Deus se revela em você, Ele é você. É elevar você, o Filho de Deus, ao nível de Deus Pai. Esse é o maior de todos os mistérios. Como um filho pode se tornar seu próprio pai? E esse é o mistério da peça. Você se torna Deus Pai, você se torna o dramaturgo, você se torna o autor de tudo, quero dizer, o objetivo. Tudo é perdoado. Então você tocou de tudo, ou está tocando de tudo, ou tocará de tudo. E no final, você e eu somos um rei, um senhor, um Deus, e Pai de tudo. E posso te dizer um corpo, e ó, que poder eu não consigo nem começar a descrever para você, o poder que é seu, a sabedoria que é sua. Cego, sim, enquanto você está aqui completamente excluído, mas quando isso acontece, você tem um poder além do sonho mais louco das bandas. A energia nuclear é aquele pequeno estalo de fogo para Julia Paul, não significa nada. Falamos dos filhos explosivos e do poder de um filho, mas não é nada comparado ao poder que é seu. Você está chegando a esse poder com a sabedoria de usá-lo com amor. Posso lhe contar uma beleza que vai além dos sonhos mais loucos. O poder. Não creio, nem por um momento, que seja violento. Será então usado com amor. E quando você realmente veste, e você vestirá, a forma humana divina, e essa forma é amor. Não consigo descrever a ninguém, em palavras mortais, o que quero dizer com uma forma que é amor. E, no entanto, é uma forma, e é amor, e é o seu chamado. Quando você olha para Davi, Davi é a imagem disso, apenas em uso. E você é o ancião dos dias. Você é a inspiração do amor, o ancião dos dias. E David, a soma total de todas as suas experiências é a sua imagem. Só que ele é jovem. Ele é eternamente jovem. Ele é o resultado de toda a dor e sofrimento que você tem. Então, quando alguém lhe diz que você pode fazer isso e aquilo, e um menino que, tudo bem, desempenha o papel lindamente, aceite a lei e use-a maravilhosamente. Bem, use-o, e posso lhe dizer que você não será um menino. As partes essenciais para a alegria e a tristeza são finamente tecidas, uma vestimenta para a alma divina. Alguns de vocês estão tendo experiências místicas estranhas e interessantes. Concordo com Blake, porque também passei pelo mundo de que ele fala. Viajo por uma terra de homens e mulheres também, e ouvi e vi coisas terríveis como andarilhos da terra fria. Receita para onde o bebê nasce. Desfrutei que foi gerado em papel terrível, assim que chegamos. Desfrutei do fruto que se desfaz de maneiras estranhas. Agora ele nos conta, naquela parte inicial de seu maravilhoso poema O Viajante Mental, e menciona as partes exatas do corpo que realmente estão pregadas a esse sujeito, P.S. Primeiro, a criança está pregada sobre uma rocha, suas mãos e pés, sua cabeça uma migalha de ferro, pensada para cortar seu lado, ou cortar o lado que ela pode sentir frio e carne, é sua cabeça, suas mãos, seus pés e seu céu. Mas ele está começando poeticamente, mas menciona as mesmas partes onde você está, na verdade, pregado e orações a essa vestimenta de carne.
Mas ele lhe contou isso em seu próprio e maravilhoso uso da língua inglesa. Sei por experiência própria que é exatamente assim que acontece. Passei por esses mundos noite após noite e vejo exatamente o que ele está descrevendo. E alguns de vocês estão passando por esses estados agora, e estão com medo de reencontrar aqueles que os deixaram, e acham que há algo errado com vocês. Posso dizer que não há nada de errado com vocês? Você está perto do fim. É por isso que está passando por eles. Então, não deixe ninguém te impedir. Meu pai não poderia te impedir aqui de qualquer maneira, não poderia ser impedido. Agora é tarde demais, e quem iria querer impedir isso quando você está lá, no fim, para receber a coroa? Então você lutou a boa vida, completou a corrida e guardou a fé, e agora lhe resta, mais tarde, a coroa da justiça. Que ninguém me incomode, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. É esta a questão. E, no entanto, não como o mundo chama. Você carrega todas as marcas e todos os sinais dessas experiências, conforme registrado nas Escrituras. E então, aqui estão os eventos. O primeiro deles conta a história de Abraão, 3 homens de um casal, e eles vêm de agora até o nascimento de uma criança que é Abraão. Começa assim logo após a ressurreição. Somos despertados dentro do túmulo, e então 3 homens saem dele, e você é trazido cerca de 3 homens, um pai. Você não os vê vindo em suas orações. De repente, eles vêm testemunhar o nascimento daquilo que eles tinham 4 frios é qualquer coisa difícil demais para Deus. E então aqui está uma criança que você disse que não poderia viver no inferno. Mas lá está ele, envolto em faixas, e você o chama de Isaque, como eu disse que o chamaria, e Isaque significa que ele ri, e ele ri. Você o pega no colo, e ele abre o sorriso mais celestial. Ele ri. Mas isso está escrito em Gênesis. E aqui está o ano de 1959. É muito tempo, 2000 antes de Cristo. São 4000 anos. E então acontece, e então vem meu filho, como eu disse a ele, você é meu filho. Mas eu não sabia que era seu pai até que Deus me deu a si mesmo. Passei por um inferno, e então chegou o momento em que ele cumpriu sua promessa, e suas promessas ele se dá a nós. E, no entanto, o presente ainda precisa ser concretizado na experiência. Então vem a experiência e você a percebe. Permanece o dom de uma moça a ser alcançado até a experiência, e então você o percebe. E aqui 1000 sejam salvos. Essas palavras foram ditas. Eu digo sobre você, você é meu filho que está dizendo que o Senhor está dizendo isso? E ele se coloca diante de você e revela você como o Senhor. Então você se volta para as Escrituras do primeiro século. Pensa-se que ele é um Cristo cujo filho é aqui filho de Davi. Como então Davi, em espírito, o chamou de meu Senhor? Se Davi o chama de meu Senhor, como pode ele ser filho de Davi? E aqui tudo se complica diante de vocês. Então vocês sabem quem são vocês, a quem ele disse isso. Ele disse isso ao Cristo que é chamado Senhor, e somente Davi pode revelá-lo, ninguém mais pode revelá-lo. E assim Davi o revela como o Senhor. Então eu lhe digo que Shakespeare, embora o maior de todos os poetas das cidades inglesas, também foi um homem de visão, com a capacidade de escrever tamanha beleza. E ele a contou na peça. Então, você e eu vamos nos divertir. Como você quiser. É uma peça muito divertida. Se você já viu. Eu adoro. A última vez que a vi foi no Central Park em Nova York, no verão, ao ar livre, e nós vimos, como você gosta, e aqui ele disse estas palavras ao vento, e quem realmente entendeu? O mundo inteiro, vieram velhos e velhas, meros atores. Eles têm suas saídas e suas entradas. E um homem, em sua época, desempenhou muitos papéis. Então ele menciona as 7 partes, do berço ao túmulo. Mas eu expliquei isso para vocês esta noite. Leva mais tempo para uma queda do que para o período entre o berço e o túmulo. Leva 6000 anos. E a peça é toda contada no Antigo Testamento.
O Antigo Testamento é uma aclamação de prenúncios que ninguém conseguia entender. E o cristianismo é simplesmente o caminho dentro do judaísmo. Era antes da peça que o propósito da peça existia. Eles tinham um propósito, o propósito vem primeiro, e depois a peça revela o propósito. Então, o cristianismo é o propósito, bem no judaísmo, que é a peça, e quando ela se desenrola, eles não acreditam que esse seja o significado da peça. Então, eles continuam a observar as outras cerimônias, que são simplesmente a peça. Mas, à medida que ela irrompe e se desenrola dentro de nós, vemos todos esses pensamentos amplamente separados no tempo, reunidos em um único ato. E aqui você vê todos esses personagens ainda vivos. Esses são os estados eternos de consciência. Davi é para sempre e para sempre. Ele é para sempre o príncipe, porque você é o rei. E se você é o pai de Davi e é rei, ele tem que ser sacerdote. A Escritura diz que criar um príncipe para sempre é eternamente o príncipe, aguardando que o pai, que é rei, o reconheça. E então a memória retorna. De fato, agora ela é dada, pois antes você era filho de Deus, e agora você é o próprio Deus. Esse é o sacrifício. Então Deus se entrega a nós. No entanto, o dom permanece um dom até que seja experimentado. Quando o experimentamos, nos tornamos possuídos pelo dom, e o dom é Deus. Você é o próprio Deus. Então, eu sei, por experiência própria, que o experimento como minha raça ordenada de vida. E posso dizer a todo o vasto mundo que todos nós, todos os habitantes da Terra, temos uma religião, a religião de Jesus. Esse é o Evangelho eterno, perpétuo, pois ele não é outro. É o coração, o propósito do direito. O direito é a pedra fundamental. Essa é a peça. Mas antes que a peça fosse escrita, havia um propósito por trás dela, e esse propósito estava oculto, estava escondido. E no final, o propósito se revela de uma forma que ninguém, conhecendo apenas a peça, jamais poderia ter percebido. Chega ao fim, então o juiz anula a peça. Até a peça terminar. O último ato coroa a peça, e esse último ato é Jesus Cristo. E tu és o Senhor, Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Agora, entremos em silêncio, bom para todas as perguntas, tristeza. Sim, força no poder. O 5 nas Escrituras significa graça, e a graça vem por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e a graça é um dom de Deus, imerecido, não conquistado. Não há nada que o Filho tenha feito para merecer ser o Pai. Foi Deus, o desejo do Pai, de elevar seu Filho ao seu próprio nível. O único meio me dá um pouco de força. Isso é tudo simbolismo. Estava armado apenas com graça. Esse é o pensamento para você. Como nos é dito na Escritura. E quando o espinho em seu lado clamou por correção, 3 vezes ele apelou a Deus para que removesse a dor. E 3 vezes o Senhor lhe disse: Minha graça é suficiente para cada coisa, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, sua fraqueza pode ser qualquer coisa. Pode ser falência, pode ser uma dor física, pode ser qualquer coisa. Tudo o que é humano é fraco, pois todos nós somos fracos nestas vestes. Mas a minha graça é pensamento suficiente. Ela continua apenas com a minha graça. Você não tem espada, então pega a espada daquele que a minha graça derrubou e vende a cabeça dele pela sua própria espada. 5 significa simplesmente graça, e graça é a dádiva de Deus ao homem. Se ele me entregasse a si mesmo e eu enfrentasse o mundo como um oponente, eles desapareceriam. Se eu for armado com a graça de Deus, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, disse o Senhor. Então, se estou armado com a graça de Deus, que importa o que os oponentes digam? E com uma pergunta, diz. Quero dizer, eu sigo a história, a mentira, sim, parte dela, ou há algumas visões dos elementos. Na visão de Abraão, 3 homens aparecem de repente enquanto ele estava sentado à porta da tenda no calor do dia. Ele não os reconheceu como se estivessem enganando o Senhor,
e não reconheceu que aquele era o Senhor. E quando ele questionava, em certos momentos, se ele, um homem velho, poderia ter um filho, perguntavam-lhe: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E ele admitia que não havia. Então, ele acreditava que nada era difícil demais para o Senhor, apesar de já ter 100 anos e Sara 90. Assim, quando a criança nasce, 3 homens são pareados. No caso dele, eram 3. No caso perdido, ele ofereceu suas 2 filhas. Portanto, ao oferecer 2 filhas virgens, foram-lhe oferecidos os 2 homens, e eles eram homossexuais demais para serem pares. O drama. Então, aqui, a criança apareceu primeiro, e essa foi a história de Abraão. Porque 3 irmãos são pareados, e esses 3 irmãos simplesmente negam que você possa ter o filho. Mas o terceiro falou e olhou para a criança, e ele a abraçou, e ela sorriu em seu rosto com seu Isaque, o risonho. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Comentem e compartilhem nossos conteúdos, assim vamos fortalecendo esse egrégora de despertar da consciência. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.